E fui na casa de Ailton. Quando chego na casa de Ailton, eu tomei banho de água de abor. Quando eu tomei banho, aquela água de abor, com muita coisa dentro da água, e passou uma pemba em mim. Quando passou essa pemba, parece que aquela água que tomei se aprofundou mais na minha vida. Dali em diante ele disse, precisa fazer uma coisa mais forte. Mas eu não tinha entendimento, tempo da ignorância. Chegou o momento que minha mãe disse, a gente vai fazer uma limpeza. Porque cada dia que se aprofundava eu me envolvia mais no crime, no tráfico. E cada hora que eu fazia algo, eu estava me aprofundando mais. Quando esse rapaz veio, a gente começou a defagar esses tiros nesse rapaz. Querido, quando a gente saiu de uma rua, a viatura veio de frente. Ela veio de frente. Quando ela veio de frente, a gente correu pelo lado. Quando a gente correu para o lado, ela voltou para pegar a gente. Quando a gente viu ela, voltou de novo correndo. Irmão, foi muito tiro que tomei, irmão. Vi passando no meu ouvido, pelas cabeças, batendo no chão, eu com a arma na mão, correndo, entramos dentro de um mato. Imagine uma pessoa tomar 11 tiros, a queima-roupa, que todas foi furada a camisa, mas nenhuma bala entrou. Isso não é sorte, isso não foi acaso, mas isso foi oportunidade de mudança de vida. Tem um ditado que diz que homem que é homem não chora, mas eu chorava, chorava com saudade da família, chorava porque eu estava num local que eu não sabia o que era. Graça e paz para todos, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Queridos, estamos nesta terça-feira aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Estou aqui neste momento para contar as bênçãos que Deus fez na minha vida, as maravilhas, o poder do Altíssimo, a virtude do Espírito Santo que veio sobre a minha vida. A Bíblia diz que no Salmo 91, versículo 11, o Senhor deu ordem aos anjos para nos guardar e nos livrar, né? Porque Deus ele dá ordem aos anjos para guardar cada um de nós. Quando eu me encontrava no mundo terrível, no mundo complicado, eu me encontrei dentro de um calabouço, dentro de um poço sem saída, momento escuro, momento difícil na minha vida. Quando pensaram que para mim não tinha jeito, foi aí que Jesus chegou e mudou a história e a situação. E neste momento, Deus ele entrou com a mão forte e me resgatou do mundo do crime, do mundo das drogas, né? Um homem que era traficante. E hoje Jesus coloca como um pastor na obra dele. Querido, quando eu me encontrava no mundo do crime, a minha mãe, no tempo da ignorância, ela não sabia, né, o que era o grau da responsabilidade no candomblé. Quando eu comecei a entrar na vida da religião do candomblé, a minha mãe ela era do candomblé há muito tempo. Ela fazia parte do candomblé. E ela pegou e saiu. Ela não frequentava mais. Mas, porém, ela rezava Corme Damião, né, Santo Antônio, Cindia Vela. E quando minha vida estava se aprofundando, a minha mãe ela me convida. A minha mãe me convidou e disse, meu filho, bora na casa de um pai de santo. Eu fui na casa desse pai de santo, lá do Corme de Farias, que era o finado Ailton, quem sabe do Corme de Farias sabe. E fui na casa de Ailton. Quando chego na casa de Ailton, eu tomei banho de água de abor. Quando eu tomei banho, aquela água de abor, com muita coisa dentro da água, e passou uma pemba em mim. Quando passou essa pemba, parece que aquela água que tomei se aprofundou mais na minha vida. Dali em diante ele disse, precisa fazer uma coisa mais forte. Mas eu não tinha entendimento, tempo da ignorância. Chegou o momento que minha mãe disse, a gente vai fazer uma limpeza. Porque cada dia que se aprofundava eu me envolvia mais no crime, no tráfico. E cada hora que eu fazia algo, eu estava me aprofundando mais. Chegou um dia que no aniversário da minha mãe, 25 de outubro, eu desci a rua do bairro Corme de Farias, quem conhece sabe, e muitos me conhecem nesse bairro. E quando eu desci, a minha irmã disse, vamos fazer uma surpresa para minha mãe. E quando eu entrei numa rua sem saída, em um beco, entrou em outro beco, saí, eu vi uma arma apontada para mim,
E nesse momento o rapaz começou a deflagrar aqueles tiros. O primeiro negou, o segundo negou, e o terceiro ele pega perto da bacia, parou no pé do umbigo e quase ficava paralítico. Dali em diante a minha vida não foi mais a mesma. Entrou um ódio, entrou uma raiva dentro de mim, de vingança, chamada vingança. Mas Deus em todos os momentos usava as pessoas e dizia que tinha uma obra comigo, mas eu não sabia que obra é essa. Eu não sabia que era Jesus, eu não conhecia que era o Senhor, mas eu só ouvia falar. A Bíblia disse que Jó só ouviu falar, chegou o momento que Jó disse que agora eu vejo. Então bem sei, Senhor, que tudo posso, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então quando eu comecei a me aprofundar, Deus me deu aquele livramento que eu não fiquei paralítico e ali me aprofundei mais ainda no mundo do crime e comecei agora a trocar tiro com os rival. Querido, quando uma certa vez eu comecei a me envolver mais profundo no mundo do crime, passava de madrugada pelas ruas do bairro Corme de Farias, via grupo de extermínio e Deus sempre me dando livramento. Eles passavam e não me via, mas eu via e Deus me dava livramento. E quando você vai para o candomblé fazer algo para o inimigo e você não cumpre, ele mata a vida. Se Deus é espírito, ele também é. Porém, a minha mãe disse fazer uma limpeza. Fui para a Rótula Abacaxi no Superbox, antigo Superbox, hoje é Extra. Chega lá, ele faz a limpeza comigo geral. Chego lá na casa dele, tomo banho de água de boa. Tornou fazer outra limpeza, tornou fazer outra limpeza. Irmão, no dia que eu fiz uma limpeza que ele me pediu com coração, com miolo, com um bocado de coisa que vinha dentro do candomblé, eu fiz, e quando eu fiz, ele me deu uma regra dizendo não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Mas eu desobedeci a regra dele. É Deus mesmo que Deus, quando não quer perder ninguém, acho que eu me aprofundava naquilo ali. Se eu tivesse me aprofundado no candomblé, hoje eu não estava na presença do Senhor. Eu não levava nada a sério, não levava nada a sério, porque eu brincava. Ele via os demônios na porta da minha casa em pé. Ele olhava da casa dele, que era em cima, minha casa embaixo. Ele disse, olha, fulano quer isso, isso, isso e isso, porque você é de algum. Aí Jesus disse, não, ele é meu. Ele é meu. Quando ele dizia que era, Jesus disse, não, ele é meu. Saía no fio de Gandhi, quando saía no fio de Gandhi, ele passava a pomba em mim e soltava, né? Espalhava a pemba em mim. Querido, quando eu acabei de fazer essa limpeza, ele me deu a regra, eu desobedeci essa regra. Eu estava embalando umas drogas no morro, no alto. E quando eu estava embalando essas drogas, comecei a ligar para os meninos e ninguém apareceu. Querido, quando eu desci de uma rua para outra, eu quebro na rua, saio em outro beco, eu vejo 3 pistolas apontadas para mim. Essas 3 pistolas apontadas para mim, eu via 11 tiros pegando em mim, batia no meu corpo, tocava em mim, mas nenhuma bala pegou. Nesse dia eu estava com um colar azul pendurado, o contra-algum amarrado, dizia que eu era de algum. Mas Jesus sabia que a minha vida ia ser mudada naquele momento, naquela história, naquela oportunidade. Quando eles começaram a atirar em mim, eu chamei o nome mais forte, mais poderoso que existe sobre a terra, que é o nosso Senhor Jesus. Quando eu chamei ele, irmão, não crê em mim não, crê em Deus. Eu vi uma luz tão forte que me pegou e me jogou dentro da casa de um crente. E eu saí dizendo, me matou, me matou. Eu nunca vi morto falar. Nesse dia eu falei, porque Jesus disse que eu morri para o mundo e ressuscitei para Cristo. Querido, quando eu cheguei em casa, na casa do meu irmão, que hoje é finado, não deu ouvido também ao Senhor, desceu ao óbito. Quando eu estendi a camisa para ver cada furo da bala, foi 11 tiros que pegou na camisa, mas nenhuma delas entrou em mim. Porque eu estava sem colete, mas porém eu chamei o dono da vida, que a promessa veio para mim. Mas irmão, eu não acredito sobre isso. Eu não acredito que você tomou 11 tiros e não morreu, porque eu conheço pessoas que tomam um tiro só e morrem. Conheço pessoas que tomam um só e vai embora, mas você tomou 11 e não morreu. Foi 11 tiros e nenhum desses tiros me atingiu. Eu guardo essa camisa como testemunho, não invento, tá? Aqui está 11 tiros. 11 tiros. Furou toda, mas não entrou uma bala. Quem faz isso é Deus.
Imagine uma pessoa tomar 11 tiros, a queima-roupa, que todas foi furada a camisa, mas nenhuma bala entrou. Isso não é sorte, isso não foi acaso, mas isso foi oportunidade de mudança de vida. Ele é Deus. Depois da limpeza, eu via tocando em mim. Eu via ela pegando, eu me batia na parede. Eu me batia na parede e disse, meu Deus, eu vi uma luz tão forte que me pegou e disse, eu vou mudar a tua história. Aleluia, aleluia. Chegou um momento que Jesus disse, eu que tenho que evangelizar Paulo, porque Pedro não vai conseguir, Tomé não vai. Eu mesmo vou ter que ir lá. Saulo, Saulo, por que me persegue? Então quem desceu na hora para me salvar foi Jesus. Entrar em camburão da polícia, e a polícia, eu e outro, a polícia se armar comigo e dizer assim, eu vou te levar e soltar o outro. Quando chegar aí no caminho, a viatura parar. Porque Jesus disse, eu vou mudar a história. Uma vez Natal, eu estava em casa, minha mãe fez uma ceia, eu comi aquela ceia, usei uma droga e fui dormir. Eu digo, eu vou dormir. Aí meu irmão pegou e me chamou, fulano tá aí ciclano. E eu gostava de ir no local tomar uma arma de fogo. Não aguentava ver uma arma de fogo que eu ia lá tomar, de bom preço, de segurança. Não tivesse, eu ia lá tomar. Chegou um dia que meu irmão foi e disse, fulano tá aí, quer falar com você. Eu saí, usei uma cocaína. Dali em diante não dorme mais. Quem usa química sabe que quando cheira não consegue mais dormir, insiste. E eu comecei a insistir. E ele disse, tu as armas pra gente ganhar em tal lugar. Eu digo, vamos nessa. Aí eu fui, quando eu desci, eu digo, meu irmão, adianta o lado com o carro, porque aqui é tamelado. Quando a gente entra no carro, chega ali no Bonocô, para sair a viatura, parece que o diabo colocou a viatura, parece que não foi ele mesmo. Colocou a viatura do lado do táxi. E os polícias olham para dentro do táxi e vê todo mundo. Quando me olha, eu todo de ciclone. O polícia balançou a cabeça e disse, aí tem coisa. 3 horas da manhã, era para morrer. Mas Jesus disse, eu vou dar mais uma oportunidade. Dali em diante encontramos alguns que nem todos são honestos. Nem todos são honestos. Tomou o que tinha e me liberou e disse, você é homem, negão. Eu digo, é. Desse jeito todo mundo é homem. Então Jesus disse, eu vou te dar mais uma oportunidade. Podia morrer, podia me destruir, podia hoje não estar aqui contando esse testemunho. Mas você que vai ouvir esta palavra, Jesus chega na hora certa. Guarda isso. Você insistiu ainda no mundo do crime, insistir no mundo da criminalidade. Querido, quando eu estava sentado na quadra uma vez, olhando o baba, daqui a pouco passou 3 carros chapa fria. Eu olhei para aqueles carros, passou um menino que hoje é afinado, falou, disse, sujou. Eu disse, eu tô vendo. Aí subi o morro. Quando eu subi o morro, fui para casa onde eu ficava, a casa da minha mãe embaixo, a minha em cima. Eu botava uma escada e subia, e quando eu subia eu puxava essa escada. Quando eu encostei meu braço na janela, eu tô vendo os polícia com a delegada na porta da minha casa e apontando a metralhadora para mim, dizendo, perdeu, a casa caiu. E eu estava dentro de casa ouvindo uma voz dizendo, se joga que eu te paro. E eu comecei a ficar em desespero ali dentro. Eu comecei a ficar em desespero porque a voz era mais forte. Cada dia que falava, cada hora que falava, dizendo se jogue que eu te paro. Eu comecei a ficar mais desesperado. E os polícias lá com minha irmã, com a arma na cabeça, dizendo se jogue, se jogue. Na terceira vez eu ouvi a voz, se jogue que eu te paro. Eu passei por cima da delegada e dali em diante fui embora. Quando eu olhei para trás, eu vi eles parados, querendo vir para cima de mim, mas não conseguia, porque Deus não deixou. Aí Deus falou, vai, porque grandes coisas eu tenho contigo. Querido, dali em diante, fui para Gamboa, onde moram meus parentes, Gamboa de Cima. Um primo meu faz homicídio, para onde é que eu volto? Para o mesmo bairro, Corme de Farias. A minha mãe em desespero, a minha mãe chorando, a minha mãe abria a janela de madrugada e dizia, Deus, dá uma oportunidade a meu filho. E eu olhava para ela, eu via ela chorar, mas eu não sabia o que é que ela estava sentindo. Mas a mão de Deus chegou, o poder de Deus chegou, a virtude de Deus chegou. Esse vídeo eu deixo para vocês que tem um filho no mundo do crime, que tem um parente no mundo da criminalidade, não acabou.
Apenas insista na sua oportunidade que vai dar certo. A minha mãe olhava para mim na época de Ano Novo, que ela congregava na Igreja Universal. Ela olhava para mim lá de cima da casa e dizia: um dia eu vou acertar em cima da minha promessa. Ela passava, via do trabalho, algumas pessoas apontavam, dizia que minha mãe era mãe de um traficante, mãe de um homicida, mas hoje as pessoas olham para ela, aplaudem porque o nome de Jesus está na vida dela e na minha vida. Aí diz: ali vai a mãe de um pastor, ali vai a mãe de um homem de Deus. Querido, dali em diante eu não parei, não acabei, porque ainda envolvido criminalidade. Da Gamboa voltei para o Cosme de Farias, no Cosme de Farias insisti de novo. Quando insisto de novo, volto para Cajazeira, Fazenda Grande 2, com meu primo. E a gente tentou colocar uma boca de fumo aqui na Fazenda Grande 2. Quando a gente tenta colocar com um primo meu, que hoje é pastor, tentamos colocar essa boca. Na Semana Santa teve um rapaz que disse que ia matar meu primo. A gente sai do bairro Cosme de Farias com as armas, dentro de um táxi. Quando chega no bairro, na Fazenda Grande 2, passou Sexta-feira Santa, no sábado, passou o tempo todo usando droga e bebendo. Quando é no final da tarde, o inimigo coloca esse rapaz vindo na nossa direção. Quando esse rapaz veio, a gente começou a defagar esses tiros nesse rapaz. Querido, quando a gente saiu de uma rua, a viatura veio de frente. Ela veio de frente. Quando ela veio de frente, a gente correu pelo lado. Quando a gente correu para o lado, ela voltou para pegar a gente. Quando a gente viu ela, voltou de novo correndo. Irmão, foi muito tiro que tomei, irmão. Vi passando no meu ouvido, pelas cabeças, batendo no chão, eu com a arma na mão, correndo. Entramos dentro de um mato. Como entramos dentro do mato, aí Deus começou a mandar uma chuva. A gente volta para dentro do bairro Cosme de Farias de novo. Dali em diante, meu nome ficou falado. Dali em diante, meu nome começou a ser procurado pela justiça e pelos rivais. Na onde eu ia, as pessoas me apontavam. Meus parentes, né, que às vezes minha tia, eu ia me esconder lá, meus tios. Por quê? Ninguém estava me querendo mais, porque sabe que arriscava a vida. Um homem do crime, um homem envolvido com a criminalidade, vai para casa de um parente, tem uma hora que cansa. Tudo na vida cansa. Então, nesta tarde, eu digo para você que estiver ouvindo este vídeo, o teu filho ainda há esperança. O teu sobrinho, o teu esposo, algo que é seu, parente que é seu, Deus vai mudar a situação. Minha mãe não aguentou mais, minhas irmãs não aguentou mais. As minhas irmãs saíam comigo, eu deixava ela ir na frente e eu ia atrás. Por quê? Eu tinha medo de alguém fazer alguma coisa com minha família. Mas chegou um dia que Deus disse: eu vou te pegar, eu vou mudar a tua história. Porque eu sei que tem um Deus que ele dá corda, mas ele não larga a ponta. Ele me deu corda, mas ele disse: a ponta está na minha mão, a direção está na minha mão. Quem manda sou eu. Ele disse: antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das mãos. Agindo Deus, quem vai impedir? Querido, dali em diante, insisti ainda no mundo do crime. Comecei a usar crack. Comecei a partir para o crack, irmão, pior droga. Eu cheirava 200 gramas de cocaína. 200 gramas de cocaína. Eu cheirava, parece que eu estava voando, irmão. Eu não estava sentindo mais nada, mas com medo de dormir, alguém entrar na minha casa e matar a minha família. Dali diante a cocaína ficou fraco. Passei a usar 80 pedras de crack. Os crack que eu embalava para botar para vender, eu mesmo fumava. A droga da cocaína que chegava para eu cheirar, eu mesmo usava. Não tinha mais força para sair do mundo do crime. Cada dia me aprofundando, cada dia emagrecendo, cada dia ficando feio, horrível diante do povo e da sociedade. A sociedade não me queria mais no bairro, a sociedade estava me expulsando do local. Mas Deus chegou para me dar uma oportunidade de mudança. Querido, dali em diante, a minha irmã disse: só tem uma solução para você. E essa solução foi o quê? Um centro de recuperação. Fui para o centro de recuperação. Na verdade, eu não fui para me libertar. Na verdade, eu não fui para conhecer Jesus. Na verdade, eu não fui, apenas só fui para o centro de recuperação para me esconder, porque cada dia o negócio estava ficando estreito. Quando eu estou no centro de recuperação, minha mãe mandava eu ir para a escola, não sabia ler, não sabia fazer um ó com copo, não tenho vergonha de dizer, mas depois que eu saí da onde eu estava, Deus começou a mudar a minha história.
Porque quando a pessoa ia para a escola, ela não ia intuito de aprender. Era usar droga e assaltar ônibus no meio da rua. Mas chegou um dia que Jesus me encontrou e ele disse: há caminho para o homem que parece ser direito, mas o final é caminho de morte. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu achei esse caminho, que esse caminho é Jesus Cristo. Quando eu caí no centro de recuperação, magro, destruído, a primeira coisa o obreiro falou assim: eu vi falar muito do seu nome, eu digo mal ou bom? Ele disse: eu não queira nem saber. Dali em diante eu comecei a buscar, não sabia para onde ia a Bíblia, não sabia para o que a Bíblia falava, o que a Bíblia falia, não sabia quem era Deus, eu não sabia quem era, mas porém eu conheci Ele dentro do centro de recuperação. Eu fui me esconder, eu digo: é um mês que eu vou ficar dentro do centro e quando eu voltar, vou voltar pior. Chegou lá, Jesus disse: antes que houvesse dia, eu sou. Caiu nas minhas mãos, não sai mais. Horrível coisa cair na mão do Deus vivo. E eu caí na mão dele, caí na mão de Deus. Quando eu comecei a chegar no centro, comecei a chorar. Tem um ditado que diz que homem que é homem não chora, mas eu chorava, 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 chorava com saudade da família, chorava porque eu estava dentro do centro de recuperação, chorava porque eu estava num local que eu não sabia o que era. Todo mundo tinha sua oportunidade, mas eu não sabia ler. Mas chegou a hora que Jesus disse assim: ó, abre a tua boca porque eu vou te encher. Querido, quando eu comecei a buscar Cristo, comecei a ler Bíblia, comecei a me transformar, vontade vinha de ir embora. Tinha uma mulher que ela me rejeitou, a mulher ela me abandonou. Quando chegava na visita, eu olhava a visita, quando olha só via minha mãe e minha irmã. A minha família é guerreira, a minha mãe é guerreira, a minha irmã é guerreira, o meu povo é guerreiro. Sabe por quê? Não desistiu de mim. Insistiu na minha oportunidade e sabia que eu ia mudar. Dali em diante comecei a buscar, pagar preço. A irmã do centro falou assim: Deus vai fazer grande obra na tua vida. Eu digo: eu creio, Senhor. E comecei a buscar. E o único versículo que eu sabia era o versículo do Salmo 118, versículo 18. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Deus disse: eu não vou te abandonar. Eu quero você para a minha obra. E dali em diante permaneci. Fiquei 10 meses e 15 dias dentro do centro de recuperação. Irmão, toda mão que o centro de recuperação é Desafio Jovem, lá no Kigoma. Eu sentava no centro de recuperação depois da sopa e dizia: um dia eu vou subir de avião. Quando eu ficava olhando, via aquele avião grandão vindo do aeroporto, passando por cima do centro de recuperação. E eu disse: um dia eu vou subir de avião. Algumas pessoas zombavam de mim. Alguns diziam assim: você não sabe pregar, você não sabe ler, vai subir de avião. Nós que sabemos, não foi, você vai. Eu fiquei com aquela palavra, me abateu, comecei a chorar, fiquei triste. Mas, porém, o obreiro chegou para mim e disse: quem está dizendo que você vai subir de avião um dia? Eu digo: é Deus. Ele disse: então pronto, deixa eles falar. No outro dia Deus disse: fala de novo. Eu profetizei, eu digo: um dia eu vou subir de avião. Irmão, 10 meses e 15 dias saí. Minha mãe disse: você não vai mais para o Corme de Farias. Você vai ficar dentro de Vida Nova, alugou uma casa, botou imóvel, fiquei dentro de casa. Dali em diante, Deus começou a trabalhar na minha vida, começou a mudar minha história. Deus começou a transformar a minha vida, porque a lapidação de Deus vem todos os dias nas nossas vidas. Chegou um dia o meu pastor, ele disse: eu vou abraçar o senhor, pastor Elmo, vou abraçar a sua causa. Eu não sei como você está, não sei quem é você, mas eu vou abraçar. Eu sei que você vai ser um grande homem de Deus. Meu pastor, ele era corretor de imóvel. E dali em diante ele tinha um congresso para ir lá em São Paulo. Quando ele tinha esse congresso para ir em São Paulo, ele estava pensando em pastor tal, pregador tal, missionário tal. Mas ele disse não. O Espírito Santo só trazia eu na face dele. Aí chegou um dia, ele me ligou e disse: tudo bem, meu filho? Eu digo: tudo bem, meu pastor. Ele disse: rapaz, estou preocupado. Eu digo: com o quê, meu pastor? Ele disse: rapaz, tem um congresso para ir amanhã, mas porém tenho algumas dívidas para pagar e preciso vender uma casa. Já que eu não posso ir, eu estou pensando em pessoas e pessoas ir, mas Deus está mandando você ir no meu lugar. Eu digo: rapaz, a promessa de Deus é grande. Quando ele disse 7 horas no aeroporto, ele desligou o celular, depois de 2 minutinhos ele me ligou de novo e disse: Deus é fiel, meu filho. Eu digo: por quê, meu pastor? Porque a gente vai. Eu nunca vou andar só. Deus nunca deixa você ir sozinho. Deus sempre bota alguém para ir com você.
porque Deus, ele está no controle. Querido, quando eu entrei naquele avião, subiu por cima do centro de recuperação, eu lembrei da promessa que Deus disse, e tu vai subir de avião um dia. Não é por causa do avião, é por causa da promessa de Deus. Já tenho várias vezes Deus ter me levado para São Paulo, Rio de Janeiro, para a glória do Senhor Jesus. Tem o meu líder chamado o bispo Terry Ciron, dos Estados Unidos, né, os demais pastores da igreja Cogic Internacional aqui no Brasil. Deus tem honrado a minha vida, Deus tem honrado a minha história, né? Eu era um homem rejeitado pela sociedade. Alguns rejeitavam, alguns abandonou, dizia que não ia ter jeito, mas Jesus chegou primeiro. Deus disse, eis que eu estou na sua porta e bato. Se tu ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. Irmão, estou aqui como um milagre de Deus. Deus me consagrou como pastor, um homem que tirava a vida. Deus agora põe um centro de recuperação na minha mão e disse, cuide das vidas. O homem que um dia era saciseiro, Deus agora pega e transforma e coloca como pastor. O homem que o mundo dizia que não tinha mais jeito, Jesus pega, transforma e muda a história. E hoje estamos aqui, pai de família, casado, com ministério, né? E o nome do Senhor Jesus sendo glorificado. Então, meus amados, este testemunho, vocês que vai ouvir, que às vezes pensa que não tinha jeito, pensa que não ia mais história, que não ia mais mudar a história, Jesus chega para mudar. Eu me encontrava uma vez dentro da casa da minha mãe, ouvindo Lázaro, o louvor de Lázaro, assim quando saiu. E ouvindo aquele louvor, chorando e fumando crack. Chorando e fumando crack. Chorando e fumando crack. Mas Deus disse, eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar. Deus sabe chegar. Ele chega na hora certa. Ele não chega nem antes e nem depois. A Bíblia diz que Jesus olhou para os discípulos e disse, iremos para a cidade de Naim. A mulher só tinha um único filho. O seu marido já tinha ido embora. Mas quando Jesus chegou na porta da cidade, Jesus mandou parar o enterro. Eu nunca vi um Deus que destrói com a festa do inimigo como o nosso Deus. Jesus só chega na hora certa. Guarde isso, Jesus está chegando na sua casa na hora certa. Do jeito que está, não vai ficar. Vai ter virada, vai ter mudança. O dono da vida está vindo aí. O dono da tua casa está chegando aí. Do jeito que está, não vai ficar. Por quê, pastor? Porque Jesus está vindo aí. Jesus olhou e disse, para o enterro. Quando parou o enterro, ele olhou para a mãe e disse, mulher, não chore, não chore, mulher. Ele foi até ela, no meio da multidão, não chore. Naquele momento ele vai e conversa com o jovem. O jovem senta, conversa com ele. Ele pega o jovem e entrega a sua mãe. Toda a multidão que estava com Jesus e com ela se juntaram e dado glória a Deus nas alturas. Deu glória ao Senhor nas alturas. Todos louvaram ao Senhor. Mas, porém, do outro lado, havia um coveiro querendo sepultar aquele jovem. Algumas pessoas, alguns saem do meio da multidão e diz para o coveiro que não há mais enterro, não há mais sonho enterrado, não há mais filho enterrado, não há mais projeto enterrado, porque o dono da vida chegou para mudar a situação. Então Jesus está mudando a situação, Jesus está mudando a história. Tomei um tiro no peito que quase pegava no meu coração, na barriga, no braço, nas costas, mas Jesus mudou a história, porque Jesus sabe mudar e transformar. Jesus é bom, Jesus é bom. Volto a dizer mais uma vez, Jesus chega na hora certa. Jesus está chegando aí na sua casa. Jesus está chegando aí no teu lar. Jesus está chegando aí na vida do teu filho, do teu esposo, da tua família, para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Deixo aí o meu número, né, para quem quiser ouvir uma oração, né, ouvir uma palavra de fé, né, 8211 71 8211 4543 71 8211 4543. Tem muita coisa da parte de Deus para nossas vidas, porque Jesus só chega na hora certa. Deus abençoe a todos pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Canal Semeando Vida.
Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus!